FIFA ajuda Flamengo e Mengão tem impacto diretamente nas contas bancárias. Entidade máxima do futebol mundial acatou pedido do rubro-negro. Qual é o salário de Pedro? O Flamengo terá ajuda da FIFA para arcar com os vencimentos do artilheiro Pedro. Desde a lesão do centroavante enquanto estava na seleção brasileira, o clube carioca tenta equilibrar essa situação, após o presidente do Mengão, Rodolfo Landim, afirmar que foi excesso de carga no atacante. A CBF respondeu para garantir que todos os procedimentos foram cuidadosamente pensados. A FIFA vai pagar 60% dos salários do camisa 9, visto que é o que está assinado na CLT, ou seja, R$600 mil. Agora, os outros 40%, estes referentes aos direitos de imagem, o Fla tenta fazer com que a Confederação Brasileira pague. Monique Danello, repórter da TNT Esportes, confirmou a informação nos bastidores. Vale lembrar que Pedro passou por procedimento cirúrgico no último dia 13 de setembro. Reserva imediato de Pedro agora é Gabigol. Pedro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e está fora da temporada. Mesmo assim, o atacante segue como principal artilheiro do Flamengo em 2024 e, além disso, do futebol brasileiro. O jogador está entregue ao departamento médico do Fla para que seja recuperado e volte ainda mais forte no próximo ano. Com a saída de Tite, Gabigol passa a ser o titular. O antecessor de Felipe Luiz insistia em deixar Gabi como última opção no elenco, mesmo após a grave lesão do Pedro. Depois da troca no comando, o ex-lateral passou a depositar confiança novamente no camisa 99. Zico revela pensamento após Felipe Luiz assumir time do Flamengo. Uma dica é: ex-lateral estreou no Mengão com vitória de 1-0 sobre o Corinthians. Conselho de Zico. Zico é um dos maiores ídolos do Flamengo, quiçá o maior. O lendário nome rubro-negro conversou com o canal Goat no YouTube e falou sobre Felipe Luiz assumir o time profissional. Galinho externou as características que admira em Filipinho e aproveitou para dar confiança ao escolhido pela diretoria para assumir o lugar de Tite às vésperas da semifinal da Copa Betano do Brasil. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. O encontrei há um ano no Maracanã e nós conversamos sobre isso. Ele disse: estou me preparando, vou para essa, disse. Vai ter cobrança, mas vai ter mais paciência com o trabalho dele. Uma dica é que tome decisões por conta dele e que não deixe de fazer o que pensa, acrescentou o campeão mundial de 1981. Felipe Luiz confessou um papo com Zico assim que o anúncio oficial do Flamengo aconteceu através das redes sociais. O ex-jogador desejou boa sorte ao novo comandante do time da Gávea. É um privilégio muito grande. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador, respondeu o treinador do Mengão após a vitória sobre o Corinthians. Tendência é que Felipe Luiz faça apenas uma mudança no Flamengo contra o Bahia. A alteração na escalação será necessária por conta de condição física. O Flamengo não teve muito tempo para treinar entre a vitória por 1-0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira 2, e o compromisso deste sábado 5. Contra o Bahia em Salvador, pelo Brasileirão Betano. A tendência é que o técnico Felipe Luiz faça apenas uma alteração na equipe. A mudança se faz precisa por conta de problema físico. Alex Sandro sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e dá lugar a Ayrton Lucas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu, publicou o clube nas redes sociais. Até o momento, o lateral esquerdo ex-Juventus participou de 5 jogos pelo rubro-negro carioca, sendo titular em 4. Desde que estreou, a única partida em que começou no banco foi contra o Atlético PR, no dia 29 de setembro. Provável escalação. No treino desta sexta-feira, 4, o técnico Felipe Luiz não levou a campo o time que considera ideal. Como o período de recuperação entre o jogo com o Corinthians e a viagem para Salvador foi curto, o treinador não deve fazer grandes modificações. A provável escalação do Flamengo para o duelo deste sábado 5 deve contar com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Com o jogo a menos, o mais querido ocupa a 4ª colocação do Brasileirão Betano, com 48 pontos conquistados em 27 partidas disputadas. A diferença para o líder Botafogo é de 9 pontos. Gonzalo Plata, do Flamengo, integra a lista do Equador para jogos com Paraguai e Uruguai.
Jogador estava fora desde episódio às vésperas da Copa América nos Estados Unidos. Por conta do elenco qualificado, o Flamengo vê constantemente jogadores do seu elenco serem convocados para suas respectivas seleções. Foi o caso de Gonzalo Plata, chamado pelo Equador para os jogos contra Paraguai e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso do Equador na próxima data FIFA será diante do Paraguai, na quinta-feira 10, às 18 horas de Brasília, em Quito. Na sequência, encara o Uruguai, em Montevidéu, no dia 15 de outubro, às 20h30 de Brasília. Em março, às vésperas da Copa América, Plata, Arboleda e Kendry Páez foram vistos em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. Os jogadores argumentaram que estavam em momento de folga, mas a Federação Equatoriana não perdoou os atletas que tiveram imagens expostas com bebidas, mulheres seminuas e exibindo dinheiro. Após o episódio, Plata e Arboleda deixaram de ser convocados. Páez foi perdoado por ser menor de idade. Após a fraca campanha na Copa América, o Equador mudou de técnico, saindo Félix Sánchez Baz e entrando BKSS. Apesar da troca na comissão técnica, o atacante do Flamengo seguia sem ser chamado até então. Convocados, Fla-Flu e Copa do Brasil. O número de atletas do rubro-negro convocados para as seleções pode chegar a 6. Gerson foi chamado pelo Brasil. Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na pré-lista do Uruguai, enquanto Pulgar deve ser requisitado pelo Chile. O Flamengo terá 2 dias para recuperar seus atletas selecionáveis após a data FIFA. O mais querido entra em campo no dia 17 de outubro, contra o Fluminense no Maracanã, às 20 horas de Brasília pelo Brasileirão Betano. Já na Copa Betano do Brasil, o time da Gávea solicitou à CBF o adiamento da partida de volta com o Corinthians por ser muito próxima da data FIFA. A entidade acatou o pedido e remarcou o duelo para o dia 20 de outubro. Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo? Relação com dirigentes é delicada. Jorge Jesus conquistou quase tudo o que poderia com o Flamengo entre 2019 e 2020. Desde então, o retorno do português passou a ser citado todas as vezes que o clube demitiu um treinador, e foram 8 ocasiões. Mas será que o técnico voltará ao clube com a saída de Tite? A depender da vontade da atual cúpula rubro-negra, a resposta é não. O presidente Rodolfo Landim, que deixará o cargo ao final desta temporada, deu diversas declarações nos últimos anos em que deixa transparecer desgosto com Jorge Jesus. O problema não está no estilo de jogo do treinador, mas sim pela maneira como Jesus tratou o Flamengo nas vezes em que foi procurado. A própria saída do treinador, em julho de 2020, incomodou a cúpula rubro-negra. Em entrevista ao Charla Podcast, Rodolfo Landim lembrou que Jorge Jesus decidiu ir para o Benfica em meio à pandemia e durante a temporada. Fiquei chateado porque a gente perdeu um técnico que estava dando certo e perdeu tempo. Ficamos com uma janela curtíssima para buscar um técnico na Europa. Momento complicado no mundo, Covid. Isso é fato. Agora, dizer que eu fiquei com raivinha e não iria contratá-lo, é mentira. Pelo contrário, declarou Landim, durante a entrevista ao Charla Podcast. No dia 21 de dezembro de 2021, Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal, onde chegaram a organizar um jantar com Jorge Jesus. Na época, o treinador estava no Benfica, mas vivia fase turbulenta nos encarnados. No dia seguinte ao encontro, João de Deus, auxiliar do técnico, reafirmou o compromisso com o clube português até junho de 2022. Diante da situação, o Flamengo acertou a chegada de Paulo Sousa no dia 25 de dezembro. Quando fui contratar o Paulo Sousa, o Jorge continuou tendo contato com a comissão técnica do Flamengo, jogadores, sempre mandando mensagem. Falei para o Bruno Spindel e Marcos Braz, quando foram viajar para a Europa. Primeiro, conversem com Jorge Jesus. Eles falaram, esse negócio vazou, e o João de Deus, auxiliar, disse que a notícia era infundada e que eles não iriam sair antes do fim do contrato com o Benfica. Depois disso, seguimos a vida. 3 dias após o anúncio de Paulo Sousa, Jorge Jesus foi demitido do Benfica, que perdeu por 3-0 para o Porto nas oitavas de final da Taça de Portugal. O treinador ficou sem clube até julho, quando assumiu o Fenerbahçe da Turquia. Rodolfo Landim, Flamengo. Presidente do Flamengo, Landim tem rusgas com Jorge Jesus. Foto: Thiago Ribeiro Agif, ciclo de Jorge Jesus ao Hilal. Em junho de 2023, Jorge Jesus assumiu o Al Hilal em uma nova fase do futebol na Arábia Saudita e com um poder de investimento enorme. Em sua primeira temporada, o comandante conquistou o Campeonato Saudita, Copa do Rei Saudita e Supercopa Saudita.
Apesar da eliminação na semifinal da Champions League da Ásia, o clube optou pela renovação com o técnico até junho de 2025. O treinador tem muito respaldo interno e é tratado como a chave para a equipe chegar com força no Super Mundial de Clubes no próximo ano. Por conta disso, o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo em 2025 é muito improvável. Além disso, o treinador abriu o jogo recentemente sobre o sonho de comandar a seleção brasileira. Embora Dorival Júnior tenha vínculo com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026. Aproveitamento dos técnicos do Flamengo na gestão Landim. Jorge Jesus menos 79,5% de aproveitamento. Renato Gaúcho, 72% de aproveitamento. Abel Braga menos 68,9% de aproveitamento. Paulo Souza menos 66,6% de aproveitamento. Tite menos 64,7% de aproveitamento. Domenech Torren menos 64,1% de aproveitamento. Dorival Júnior, 64% de aproveitamento. Rogério Ceni menos 63,3% de aproveitamento. Sampaoli menos 60,6% de aproveitamento. Vitor Pereira menos 50,43% de aproveitamento.